Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, tô esperando a sua inscrição, ok? E também a sua carta, a sua saudade. Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu também quero narrar aqui no nosso canal a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um surto de alucinação, um acesso de loucura e todas as suas consequências. Eu sou Marjorie e tenho um filho de 5 anos, que é o Nicolas. Minha história deixou muita saudade. Minha mãe era epilética e também muito nervosa e descontrolada. Mas, de outro lado, esforçada, responsável, assim, batalhadora mesmo. Mamãe ficou viúva muito cedo, muito nova. Quando o meu pai morreu, viemos morar com a minha avó e tias, para que pudessem nos ajudar enquanto a minha mãe ia trabalhar. Eu me lembro que quando eu tinha 5 anos, era um dia 18 de janeiro, minha mãe transtornada, fora de si, ao retornar do trabalho, começou a colocar fogo nos nossos móveis, nas nossas roupas, em nossos brinquedos, que eram meus e da minha irmã, e ameaçando vovó com uma tesoura. Uma verdadeira loucura. Mamãe era como se estivesse possuída, tomada por algum espírito maligno, sei lá, por algum espírito diabólico. E assim, diante dessa situação, a minha tia escondeu todas as facas de casa, todas. Mas já era tarde, porque ela, mamãe, havia escondido primeiro uma dessas facas em sua roupa. Então minha mãe me chamou a um lugar próximo ali à casa da minha avó, e quando eu cheguei, ela partiu para cima de mim, me dando golpes e mais golpes de faca e por todo o meu corpo. Para se ter uma ideia, eu levei ao todo 17 facadas. Os vizinhos ouviram os meus gritos, gritos de dor, gritos de pavor, gritos de desespero, e implorando para que ela não fizesse aquilo comigo. Os vizinhos vieram tentar me socorrer. Os vizinhos e familiares correram para me ajudar, correram para me tirar das garras da minha mãe, por assim dizer. Ninguém entendia o que estava dando na minha mãe, na cabeça da minha mãe. Que loucura era aquela? Fui socorrido em estado desesperador, em estado gravíssimo. Minha mãe, completamente alucinada, diante de todo aquele quadro, tenta uma fuga. Ela sai correndo feito doida. Ninguém conseguiu segurá-la, ninguém. Nessas horas, essas pessoas tomadas por acessos, tomadas por alucinações, elas ficam muito fortes. Elas ficam tão fortes que precisa, às vezes, de 4, 5 homens para segurar uma pessoa assim. E ninguém teve força para segurá-la, para controlá-la. E assim, depois de toda essa confusão, minha mãe sai correndo numa tentativa de fuga. Ela invade a rodovia dos imigrantes, talvez nem enxergando nada pela frente, talvez nem vendo para onde ela estava indo. Cega, alucinada, sem enxergar nada pela frente. Alguma coisa aconteceu naquele dia na vida da minha mãe, aonde ela veio tentando quebrar as coisas, pondo fogo em móveis e roupas, e sem enxergar nada pela frente, invadiu a rodovia dos imigrantes, quem sabe cega por alguma coisa, quando ela é atropelada por uma caminhonete. Depois de tudo que ela fez, na tentativa de fuga, invade a rodovia dos imigrantes e é atropelada por uma caminhonete. Segundo o motorista, ela se atirou à frente do veículo, não sendo possível evitar o choque. Socorrida, minha mãe durou apenas 2 horas. 2 horas após ter dado entrada no pronto-socorro, veio a falecer com traumatismo craniano contundente,
traumatismo craniano contundente. E eu, com 17 facadas, me recuperei dos golpes e até me recuperei muito bem. Tanto que os próprios médicos se surpreenderam com a minha recuperação. Eu, que havia dado entrada no hospital praticamente morta, ressuscitei, vamos dizer assim. Eu me recuperei, eu sobrevivi. No entanto, a minha mãe, naquele acesso de loucura e naquela tentativa de fuga, ninguém conseguindo segurá-la, invadiu a pista da Imigrantes, morrendo atropelada. A minha irmã Elaine Cristina, com 7 anos, nesse dia, estava viajando com a sua professora, com a sua classe, com a sua sala de aula, não é? Para um passeio. E talvez isso tenha sido para ela uma grande sorte. Quando minha irmã retornou, já havia acontecido a tragédia. E mesmo vendo meus ferimentos, ela não acreditava que fosse a nossa mãe que tivesse feito aquilo. E chorava dizendo que queria a mãe de qualquer maneira. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Ela chorava, querendo a mãe de qualquer forma. Só depois de muito tempo que ela se convenceu, que ela entendeu e acreditou na realidade dos fatos. Na época, o repórter Gil Gomes esteve aqui no local narrando os fatos para o programa Aqui e Agora. Sim, o Gil Gomes esteve aqui e daqui mesmo fez a narrativa do fato que nós tanto lamentamos. O próprio jornal Diário do Grande ABC fez reportagem e outros jornais, aliás, todos os jornais, trouxeram essa notícia. 21 anos que tudo aconteceu. E eu escrevo essa carta. E digo que todo Natal, toda passagem de ano é o momento de relembrar aquela tragédia e ter muita saudade de mamãe. Porque apesar de tudo, eu nunca senti mágoa ou raiva de minha mãe. E trago comigo a cada ano que nasce novas esperanças e relembro coisas boas. Eu peço ao Senhor Jesus que mamãe esteja em um bom lugar e que tenha muita luz e descanse em paz. Por mim, ela já está perdoada desde quando tudo aconteceu. E faço dessa minha carta um exemplo de superação e o quanto me tornei uma mulher forte, pois nunca usei dessa tragédia como motivo de revolta. E ao contrário de muitas pessoas nos nossos dias atuais, por coisinhas banais, acabam justificando isso, aquilo, violência aqui, violência ali, porque lá na minha infância... Não, eu tive isso na minha infância, mas eu superei. Hoje eu sou uma mulher forte, não guardo mágoa, ao contrário, eu perdoei a minha mãe. E todos os dias que amanheço, eu a perdoo e ensino as pessoas também a perdoarem aqueles ou aquelas que um dia lhe fizeram algum mal. É assim que eu tenho vivido. É assim em relação à minha mãe. Mamãe, de coração, descanse em paz. Foi uma história triste, muito triste, que a vida escreveu. Mas quero lhe dizer aqui que, apesar de tudo, que saudade de você. Um surto de alucinação, um acesso de loucura e todas as suas consequências. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.